Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Braine para mais uma aula com vocês do nono ano IEJA 4, a aula de número 14. Então vamos lá. Primeiro, vamos para a hora da correção, né? Que é a atividade da aula anterior. Então vamos lá. Primeiro, foram criados diversos gêneros musicais e estilos de dança no país com grande influência africana. Quais são eles? Identifique a alternativa verdadeira. Então, eu destaquei ali o nome verdadeiro porque dá para vocês identificar, né? Se vocês assistiram a aula sobre esse assunto, vocês vão identificar automaticamente que é a letra D. Não tem muito o que fazer nessa questão, porque basicamente o tema central da aula de número 13 foi relacionado com os gêneros musicais e danças africanas aqui em nosso país, né? Segundo, qual gênero musical da Bahia podemos observar na imagem? Então, observando ali batuques, mistura de cores, né? E tudo mais, né? E principalmente destacando ali a origem africana e tudo mais, podemos identificar a letra B, axé, tá certo? Então, a questão do batuque, do olodum e tudo mais, então é a letra B. Terceiro, observe atentamente a imagem, de acordo com o que já foi citado na aula, e localize a opção correta. Então, é um estilo musical popular brasileiro. Trata-se de uma variante com raízes africanas e que reúne diversas músicas, poesias e danças. Então, observando bem ali, né, evidente ali na figura, podemos identificar a letra C, né, samba de roda, tá certo? O 4 e penúltimo, identifique a alternativa verdadeira de acordo com a frase. É uma dança de origem africana que faz parte do folclore brasileiro e que surgiu em meados do século XVIII no estado de Pernambuco, nordeste do país. Então, observando a ilustração ali, a resposta correta é a letra C, maracatu. E a quinta e última, localize a alternativa certa. Dança africana do folclore brasileiro, que possui caráter religioso, é a congada. Então, a letra A é a palavra congada, tá certo? É a resposta correta. E agora vamos dar início à aula de hoje, e o tema central da aula é sobre a xilogravura e cordel na cultura regional. Então, o tema da aula de hoje é mais relacionado com algo raiz, regional, né? Aqui da nossa região. Então, vamos lá, né? Podemos notar logo ali, bem explícito ali para vocês, a figura dos violeiros, né? Sendo representados através da técnica da xilogravura, os violeiros. E na figura 2, podemos notar ali os cordéis, né, que são as revistinhas ali, além dos versos, né, estão sendo mostrados também os desenhos ali, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar sobre a história da xilogravura de cordel, o papel da técnica na essência da arte. Então vamos lá, né? Como tudo na vida não acontece por acaso, né? Por exemplo, as coisas que normalmente podemos observar hoje, teve sim uma origem, né? Uma história ali. Então vamos lá, né? Antes de saber como aconteceu a história da xilogravura de cordel, é preciso entender um pouco sobre o que esse gênero significa, tá certo? Então tem sempre um contexto histórico ali por trás de tudo que existe, né? Não adianta eu falar assim, isso aqui sempre existiu, né? Porque eu conheço como uma arte porque existe hoje. Não, teve um passado em relação àquele tipo de arte, aquele tipo de gênero musical, enfim. O cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio de Portugal, tá certo? Então, os portugueses
com a sua tradição e tudo mais, trouxeram aí o cordel. E esse gênero, esse meio, essa tradição, ela se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente, ou seja, através do falar, para disseminar, ou seja, espalhar notícias para aqueles que não tinham acesso a elas. Aí vocês podem observar a evolução ali das figuras, né? Por exemplo, a tradição, o cordel, ela até então era feita através dos trovadores. Então, os trovadores eram os responsáveis para disseminar o cordel, né, através dos versos e tudo mais, com o seu instrumento musical. A figura 1 e a figura 2 mostram muito isso, né? A figura dos trovadores portugueses, enfim. Depois, com o decorrer do tempo, com a evolução e tudo mais do cordel, aqui no nosso Nordeste, a figura dos repentistas elas foram bastante intensificadas, né? Então, os cantadores de viola, com a sua arte e tudo mais, começaram a ganhar cada vez mais espaço ali. E, além dos repentistas, os cantadores, né, do improviso e tudo mais, existiram também os cantadores de embolada, tá certo? Que um dos exemplos, vocês já conhecem, né? A dupla de embolada, o Caju e Castanha, é um exemplo, né, de cantadores de embolada aí, existente aí, reconhecido aí, nacional, né? Pelo menos aqui no nosso país, os caras eles são muito conhecidos. E na figura 4 podemos observar ali um exemplo de versos ali do cordel, tá certo? Uma das páginas ali mostrando como é a literatura de cordel ali, tá bom? Então, é um dos exemplos ali a ser mostrado. Então, vamos dar seguimento. Então, a origem da xilogravura e do cordel, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nada acontece por acaso, tudo tem um contexto histórico, uma origem. Então, vamos lá, né? O uso da técnica de xilogravura criou e propagou a literatura de cordel. Então, uma, né, faz ligação com a outra, né? Não existe as duas de forma independente, né? Todas elas estão dependendo uma da outra. Então, afinal, a sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter fortes as raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Então, o exemplo ali está tanto na figura 1 como também na figura 2, a literatura de cordel, né? Os cordéis ali que estão pendurados através dos pregadores de roupa ali, né? E no barbante estão presos ali. Então, é um dos exemplos da literatura de cordel, né? Os livrinhos ali que chamam muita atenção através dos seus desenhos e de suas ilustrações e que mostra a história de um povo, né? Que é o povo nordestino com a sua raiz e o seu jeito de ser, né? Com seus termos, palavras. E isso é engrandecedor, né? Isso enriquece bastante a nossa cultura, né? E tem o reconhecimento aí, tanto nacional como também do mundo todo, tá certo? Então, o cordel, né? Em sua origem, a literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ela ficou assim conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. Isso porque os livros eram pendurados em cordas, barbantes ou cordel, como roupas em um varal. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, as características do cordel, né, uma delas é os livrinhos sendo expostos ali para chamar a atenção das pessoas, para que elas possam ler, né, e estar encantadas ali, tanto com a linguagem nordestina, como também o jeito do falar e também os desenhos ali, através da xilogravura. Então, história da literatura de cordel.
como eu falei anteriormente, né, não dando tanto aprofundamento como eu vou falar agora, a literatura de cordel ela teve sua origem em Portugal, como eu acabei de falar, e chegou ao Brasil no fim do século XVIII. No entanto, foi só no século XIX que esse gênero ganhou força, principalmente no sertão nordestino, uma área conhecida por seus grandes períodos de seca. Então, esses temas ali, seca no Nordeste e tudo mais, foram uma das características para que a literatura de cordel fosse representada através dos seus escritos. Nessa época, como boa parte da população não sabia nem ler ou escrever, o cordel era a única forma que elas tinham de se informarem. Além disso, também funcionava como um modo para que as pessoas elas expressassem suas dificuldades e mágoas, né? As angústias e tudo mais. Aquilo que você tem de dentro, que você quer expressar para fora, né? Assim, compreende-se que o cordel começou a sua tradição de forma oral, né? Então, ou seja, no falar, né? Através da oralidade. Ele era cantado por um tipo de trovador e as pessoas se reuniam em torno dele para ouvirem seus versos em forma de melodia. Com o decorrer do tempo, começaram a surgir os repentistas e os tocadores de embolada. Então, vejam ali a evolução, né? A figura 1 e a figura 2, que mostram os trovadores tocando seus instrumentos, né? Eles tocavam tanto para a nobreza, como vocês podem observar ali na figura 1, né? Os reis, rainhas, e na figura 3, os tocadores de embolada, né, tocando lá no espaço público, para as pessoas ouvirem, apreciarem a beleza da sua arte. E a última figura, que é a figura 4, que mostra a figura de um repentista, mostrando também a sua arte através da viola. Qual a importância da xilogravura na literatura de cordel? Uma das perguntas que não quer calar. Bem, de forma simples, a xilogravura é uma técnica que o artista ele entalha a madeira, pinta as suas partes elevadas e, por fim, pressiona a madeira em papel ou tela. Trata-se de um método quase rudimentar de reprodução de imagens e textos, e essa sua característica foi fundamental para a sua aplicação como técnica de impressão. Tá? Então, antes de surgir, né, a imprensa e tudo mais, com o Gutenberg e tudo, né, isso aí já vem uma parte histórica e tudo mais, mas antes as coisas eram feitas bem rudimentar mesmo, bem simples, né? Mas mesmo assim a técnica ela continuou, mesmo com os avanços da imprensa e tudo mais, mas continuou e virou um patrimônio da humanidade. Simples e fácil, a xilogravura na literatura de cordel também não exigia a aplicação de nenhum tipo de tecnologia, além, é claro, da tinta para marcar a madeira e o papel utilizado. Uma das grandes referências é o artista J. Borges, então, um dos grandes artistas aí, principais representantes aí da xilogravura, né, que uniu a xilogravura junto com a literatura de cordel. E é referência até hoje, né? Aí vocês podem observar o processo ali da técnica de xilogravura, desde a sua parte inicial ali até a sua finalização, tá? Então, ó, ali usa-se muito, né, os instrumentos ali para evidenciar a figura, mostrar ali o desenho, né, que está sendo feito ali na madeira. Depois pinta o desenho. E depois utiliza-se o papel junto com a tinta, né, para marcar o desenho. E a última, que é a conclusão final da arte da xilogravura, tá certo? E recapitulando, né, de uma forma bem diferente das que a gente normalmente faz aqui, a xilogravura e a literatura de cordel. Vamos lá. A xilogravura é uma arte milenar que marca a identidade da cultura do Nordeste do Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular, a partir de temáticas religiosas, políticas e até eróticas. A técnica consiste em talhar um pedaço de madeira usando facas e canivetes bem amolados. Isso aqui é o conceito do que é xilogravura, tá certo, pessoal?
E a literatura de cordel, o que é? Ela é considerada um gênero literário, geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas, tá certo? Então, na literatura de cordel, né, são basicamente os livrinhos ali que são evidentes ali, que tem a capa com a figura dos desenhos, realizados através da xilogravura, a técnica da xilogravura. E além da capa, né, tem os versos que você vai folheando, né, vai observando os versos que estão de acordo com o desenho da xilogravura. O cordel é basicamente isso, tá? Aí vocês podem observar, né, o lampião, uma das figuras mais evidentes da literatura de cordel, né, o boi, o azulão, que é um dos símbolos também da nossa cultura. Na figura 3, podemos observar, né, a religiosidade, né, o casamento e tudo mais de matutos. E na última figura, os cordéis ali, que estão sendo presos através dos pregadores de roupa. E uma informação importante, tá, pessoal? A literatura de cordel e a xilogravura é uma técnica de gravura na madeira, né, como eu acabei de falar, que foram trazidas pelos portugueses, mas ganharam no Brasil personalidade e se tornaram uma marca do Nordeste. O trabalho do artista J. Borges une essas duas técnicas e é reconhecido no mundo inteiro, como eu acabei de falar, tá bom? Então, beleza, os portugueses trouxeram para cá, né, essa grandiosidade, essa beleza exuberante aí que foram os cordéis e a xilogravura, mas o Brasil ela deu uma nova roupagem, e o Brasil, nosso país, deu uma nova característica, uma personalidade para tornar uma marca registrada do nosso Nordeste, o nosso DNA. E é isso, aqui são as referências para a realização do material, né, as fontes de pesquisa. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a literatura de cordel e a xilogravura, estarei disponibilizando alguns materiais aqui logo abaixo do vídeo, né, alguns links aqui, para que vocês possam se aprofundar ainda mais no tema. E é isso, aqui são as referências. Valeu, pessoal, até a próxima aula, obrigado por tudo. Tô indo nessa, valeu e fui!